Tudo bem, pessoal? Boa noite. Nós estamos aqui já ao vivo, aguardando apenas que vocês cheguem. Chega mais, chega mais. Tá entrando, estou cumprimentando. Olha aí, nossa convidada de honra já chegou. Vou mandar. Ângela, tudo bem? Euriana. Estamos na área. Oi! Oi! Tudo bom? Deu certo a imagem? Deu certo? Deu certo? Então tá. Sim, ficou boa. Tá ótimo. Aí, ó, Gleice. Ih, subiu já. Não deu nem tempo de ler o nome da pessoinha que já subiu. Geise, a minha Geise. Isso, muito bem. Porque é minha, né, Joana? Eu sou possessiva com os meus pacientes, são meus. Com seus. Então tá, fazer o quê, né? Vou brigar por isso, não. Meus e da equipe, né? Meus e da equipe que cuida. Tá bom. Eu trago um copo e você traz uma garrafa. Olha aqui, ó. Eu tenho que ser minha garrafinha, que Brasília é seco, né? Brasília, Brasília. Eu tô com 2 copos aqui, na verdade. Bem, o pessoal está entrando aqui na live. Marcos, seja bem-vindo. Selma Boa noite Pinheiro. a todos. Vamos chegando. E que hoje daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês, quem não me conhece. E está vindo pela primeira vez, eu sou Ruana Labres, também psicóloga, parceirona aí, mas a minha área é outra. Não sou ligada à oncologia. A oncologia apareceu na minha vida por causa de um câncer de mama. Então, me interessei em conversar, conhecer, pesquisar. E estou trazendo convidados. Esse último mês, trouxe já uma nutri, já trouxe uma advogada, já trouxe outras pessoas que deram depoimentos, que tiveram também câncer. E por que isso? Porque a palavra em si parece que ainda pesa, né? Ainda pesa, as pessoas têm medo de falar, têm medo de tocar. Oi, Paulo! Tem medo de mencionar essas coisas todas. Mas eu não vou começar a puxar o assunto agora, não, porque eu vou deixar você estar se apresentando e aí a gente vai bater um papo. Sim. Essa live é para bater um papo, é para trocar informações, principalmente a nossa primeira, então a gente está se conhecendo também. E, como eu digo sempre, vamos embora, vamos que vamos. Vamos que vamos, né, Ruana? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Agradeço a você, Ruana, é um prazer ter te conhecido, né? E estar aqui hoje conversando com você. É muito bom, eu gosto muito dessas trocas. Obrigada. E eu sou a Gláucia, né? Me chamo Gláucia Flores, sou psicóloga, me especializei em psicologia oncológica, né? Aí no Rio, onde você mora, no INCA, né? Depois fui fazer... Sou gaúcha, né? Mas já rodei esse Brasil todo, quase. Uma gaúcha que passou no Rio, que está em Brasília. E aí depois foi para Curitiba fazer residência e mais especialização em onco. Depois fui para Minas e agora estou aqui, em Brasília. Nessa trajetória toda, sempre trabalhei em hospitais, né? Clínicas de câncer, enfim. E hoje, né, como eu gosto de dizer, depois de muito atuar nessa área, né, de clínicas, hospitais, que é minha paixão, é o hospital, minha verdadeira paixão é estar dentro de um hospital. Mas, por N motivos, né, tô na carreira solo agora, né, só no meu consultório, na minha clínica, atendendo online, atendendo presencial, e atendimento, né, domiciliar, hospitalar, fazendo live, né? Tocando Instagram, levando informações para as pessoas de algum modo. Sabe, Ruana, que quando eu fiquei muito deprimida quando eu saí do hospital, né? Quando eu decidi não atuar mais, né, em hospitais.
Mas porque eu achava que só lá eu ia conseguir ajudar as pessoas, né? Porque lá realmente eu via, né, o resultado do meu trabalho. Mas aí quando, né, o caminho foi, eu tô aqui nessa carreira solo, né, como eu digo, e usando também o Instagram, né, para ajudar pessoas, porque quando a gente produz conteúdos informativos, né, a gente também está ajudando muitas pessoas, né? E às vezes muito mais, até que dentro de um hospital, porque o alcance da internet, né, a gente não sabe para onde vai, né, o que a gente produz. Então, é muito bom também, né, poder estar aqui desta forma. Enfim. Enfim, e vamos lá. O que te atraiu na oncologia? Você fez uma especialidade, está passando uma peninha aqui da minha calopsita, que ela foi dormir, mas deixou uma lembrancinha, passou aqui na minha frente, aquela penugenzinha. Mas o que te chamou a atenção a oncologia? Porque, como eu estava falando contigo ainda, existe muito peso, muito preconceito. Eu senti isso na pele, então eu posso falar de boca cheia. Quando as pessoas souberam que eu estava com câncer, coitada. Nossa, tem um filho, tem que acabar de criar, como é que vai ser? Não sei o quê. Me enterraram viva. Quer dizer, então, o desconhecimento que mudou da medicina nesses últimos 20 anos para cá, os tratamentos, que hoje existe uma equipe multidisciplinar, sim, em que a psicologia, a psicóloga faz parte. E eu vou estar entrevistando uma dentista, hein? Início de junho, uma dentista onco. Deu uma travada aqui para ela, não sei se para mim deu. Vamos ver. Voltando. Tá voltando? Então, eu vou estar... Voltou? Voltou. Deu uma travadinha. Então, eu vou estar conversando com outras pessoas. Eu conversei com o Mário Geneco recentemente, quer dizer, eu vou estar conversando com várias pessoas, e isso ainda existe. Mas as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais que existe vida, sim, pós o câncer. E nós, mulheres, precisamos lutar como tal. E aí, a minha pergunta é: o que te chamou a atenção na oncologia para você se especializar nessa área? Sim. Eu não foi bem... meio que eu fui levada, sabe? A gente escolher uma área para atuar, né? E eu escolhi o hospital, né? Assim, era o que mais me chamava atenção, de certa forma. E aí eu morava em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, de onde eu sou. E aí não tinha, naquela época, em 2005, hospital para fazer estágio, né? E aí eu fui lá para a fronteira do Rio Grande do Sul, consegui um estágio lá em Três Passos, foi onde tudo começou, né? Eu viajava 12 horas por semana, indo e voltando para poder fazer o estágio no hospital, porque era o desejo, né? Enfim, eu fiquei o ano inteiro lá, né? Foi despertando cada vez mais o amor, né, pela área hospitalar. Aí me formei, enfim, né? E comecei a buscar especializações na área de psicologia hospitalar, né? Só que era em Porto Alegre, era em alguns lugares, enfim. E eu acabei fuçando na internet, né? Eu acabei vendo lá uma pós no INCA, em especialização em psicologia oncológica, né? Naquela época também, assim, as pós em hospitalar era muito cara e meu pai já tinha gasto tudo que podia comigo, né? Naquele ano de viagens e idas e vindas para a fronteira, né? E aí eu digo, não vou dar mais uma despesa para o meu pai, né? E aí eu vi lá a prova do INCA, tinha a bolsa, né, do Ministério da Saúde, tinha lugar para a gente ficar, né, o hotel para os residentes. E aí eu digo, vou fazer essa prova, né? A minha forma de entrar num hospital de câncer, né? Um hospital, não foi nem um foco oncologia, entende? Né? E aí eu passei na prova, né? Nem sabia que o povo aí fazia cursinho para a prova do INCA, né? Eu estudei sozinha, né? E consegui passar. Enfim, e aí fiquei um ano, né? Passei, me apaixonei pela oncologia, né? Então, assim, foi meio torto, né? A minha entrada foi porque era hospital.
E aí acabou que eu me especializei em uma área dentro do hospital, que era a onco, né? Verdade. E aí me despertou uma paixão, o INCA me despertou a paixão pela oncologia. Quando eu fui fazer residência, em mais 2 anos, aí me despertou o amor pela oncologia, né? E foi só sedimentando, na verdade, dentro de mim, né? Que ano? Por quê? Porque eu via a diferença, eu via que o trabalho do psicólogo tinha muita importância pelos feedbacks, pelo retorno que a gente tem, sabe? Você vê a importância da saúde mental e emocional do paciente, o quanto é necessário um acolhimento para alguém que está fragilizado em sofrimento naquele momento, né? E o Sim, psicólogo, ele é esse profissional dentro do hospital que sim. humaniza as relações, né? O profissional, o psicólogo, ele um dos papéis, um dos principais papéis é esse, né? É humanizar a assistência, né? Servir de Eu elo senti entre família, paciente e que equipe, né? a palavra acolhimento, ele é usado com todas as suas vogais e sílabas. Sim. Usa-se bem. Quando eu fiz meu tratamento, me senti abraçada, acolhida por toda a equipe, até desde o rapaz da portaria, na recepção, até o tratamento, ao acolhimento. Eles não têm aquele olhar, né? A Leiloca 2 está dizendo aqui, eu acho que ninguém quer olhar para o câncer se não estiver vivenciando. A gente acredita que Sim, nunca vai ter ninguém na família, e muito menos que sim. seremos o portador. É. É verdade, Leiloca, é verdade. É verdade. Mas Porque, como eu estava conversando, Joana, essa semana até com uma colega minha, quando alguém tem câncer perto da gente, um familiar, um amigo, é como se, pelo estigma, né, que você falou, ainda é uma doença muito estigmatizada, porque a gente vem de uma não época, lembrava essa palavra, obrigada. né? O câncer não tinha cura, não tinha tratamento, as pessoas sofriam, morriam décadas atrás. Morria de Então, câncer as de mama, pessoas uma coisa ainda tão fácil de carregam. tratar. E as Pois pessoas é. ainda carregam essa percepção, né? Então, por isso é tão impactante, porque elas acham que é sinônimo de morte. As pessoas ainda não custam a acreditar e a entender que não. Que câncer já tem cura, que câncer pode se virar uma doença crônica, que câncer tem jeito, né? E que não é mais só sinônimo de morte. Só que mudar essa percepção é muito difícil. Aí, quando alguém tem câncer, né? Quando alguém tem o diagnóstico, as pessoas se impactam pelas crenças que elas já carregam, né? E porque também o câncer chegou perto de mim, né? E desperta o medo naquele que não tem. É natural. Né? Natural. É natural, né? As pessoas. Estou completando aqui o raciocínio da Lei. Como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Leiloca. Eu, antes de ter o câncer, 1 ano antes, eu fiz uma semana do Outubro Rosa. Eu conversei com pessoas com câncer. Inclusive, tem uma menina de São Paulo, a Terê, que está se tornando uma grande amiga. Ela passou por isso tudo, contou a história dela. Conversei com uma pessoa que está trabalhando em São Paulo, em um hospital especializado. Já deve ter se formado até. Quer dizer, Leiloca, tá aí. É Leiloca. Valeu, obrigada. Então, o que acontece? Eu realmente não imaginava que ia acontecer, até porque não tinha casos na minha família. Não existia caso. Da minha ciência, não. E quando chegou e tirou o chão. Mas é isso que eu quero ver com você. Tá? Como psicóloga especializada nessa área, Dri Cândida entrou, seja bem-vinda. Qual é o seu papel nessa área? Você já falou em humanizar, receber, etc. Porque existe uma equipe nos hospitais, existe uma equipe tanto no plano particular ou no plano do SUS. Eu acho que na minha opinião, pelas pessoas que eu já conversei, o SUS ligado ao câncer é um hospital do mesmo nível que um particular. Ele está muito evoluído. Melhor em alguns aspectos, estão com liberação de medicamentos, estão com todo um tratamento, cirurgia, prioridades, etc, etc. Isso quebra muito aquela ideia, mas se eu for para o SUS eu vou morrer na fila. Não, gente, existe lei.
que depois de descoberto você tem um prazo de 30 dias para começar os exames e 60 dias para concluir tudo. Então, você está protegido. Isso é muito complexo também, né? O primeiro ponto, né, Juana? O SUS, sim, os melhores profissionais estão no SUS, né? E depois eles acabam indo para o privado, mas os Meu melhores cirurgião estão está no SUS. né? Eu sou cria do SUS, né? O INCA é SUS, a residência foi um hospital de câncer. Os hospitais de câncer são os melhores, né? Assim, o problema é o acesso a eles. As pessoas demoram a entrar. Quando entra, a coisa funciona, né? Mais rápido. Mas o problema é o acesso. Lá estão, sem dúvida, né? Inclusive, o trabalho em equipe nos hospitais de câncer existe, né? Nós fazemos parte no privado, isso não existe. Eu não, né? É cada um trabalhando sozinho. Isso é muito ruim na oncologia, né? Eu trabalhei nos dois lugares, então dá para saber muito bem a diferença. Agora, a questão da lei, né, que você falou, né, Juana? Na teoria é muito lindo, né? Só que isso não está funcionando muito bem na maioria dos lugares, né? Este também é o problema. Por mais que sim, os profissionais, né, o tratamento seja muito bom, o problema é eu tô com uma paciente que, se não fosse, né, todo mundo ajudou ela a fazer a cirurgia, ela está mais de 10 meses esperando uma cirurgia, ser chamada para uma cirurgia de tireoide, que era local e já está metastático. 10 meses esperando, né? É inadmissível um negócio desse, né? Então, assim, a Brasília, pelo menos, funciona muito mal, né? Aqui é terrível, infelizmente. Em muitos lugares funciona muito bem. São Paulo eu tive a oportunidade de conversar São Paulo, Minas, Belo Horizonte, até o sul do país. Quer dizer, pessoas que eu conversei dentro dessa área, foi assim, muito rápido. Sim. Foi muito rápido. Muito. Eu tenho pacientes de São Paulo, né, de outros estados, né, que eu acompanho, do SUS, né, e que a coisa anda muito rápido. O problema é que Brasília, a capital do Brasil, é realmente um dos piores lugares, sem dúvida alguma, né, para tratar câncer no SUS, né? Que o problema é que não é parâmetro, deveria ser, né? Mas, enfim, complexo. Roda, muda de assunto. Caiu o biscoito aqui no chão. Mas, enfim, mas é isso, né? Enfim, assim, e vamos à pergunta, então, inicial, né? Que você falou, qual que é o papel do psicólogo, então, oncológico, né? Nesta área, né? Na oncologia. Bem, o papel do psicólogo oncológico, ele é desde o início até os desfechos que tiver, né, Juana? Tanto vida pós-câncer, tanto, né, finitude, prevenção, inclusive, né? A gente atua na prevenção de que forma, né? Fazendo palestras, levando informação, né? Atuando, como eu faço, é levar informações, isso também é atuar, né, como psico-oncologista. E dentro das instituições, né, Juana, atuar no diagnóstico, né? Tem muitos serviços que funcionam perfeitamente, né? Que o paciente tem o diagnóstico, ele passa direto com o psicólogo para ter esse primeiro acolhimento. O ideal, né? Aí você faz uma triagem, você vê quem que vai precisar de um acompanhamento mais de perto, aquele paciente que não vai precisar tanto ou não precisa, porque, né, tem recursos internos, tem suporte, enfim, nem todo mundo precisa também. Isso é importante que a gente fale, né? Nem todos precisam. Mas aí existe, né, a possibilidade de acompanhar esse paciente. Às vezes, durante a quimioterapia, em muitos lugares, o psicólogo vai nos boxes de quimioterapia, né? Ali também é um momento de fazer uma triagem, né? De se apresentar, de mostrar para o paciente que existe um psicólogo ali disponível, né? Acompanhar no ambulatório, na internação, fazer avaliação, né, pré-cirúrgica, preparar um paciente para a cirurgia, enfim, né, fazer esse acompanhamento mesmo. E, inclusive, também a família, né, que a gente não pode esquecer que a família também é o nosso paciente na oncologia. Né? A família adoece junto, com certeza. Você falou, boa noite, Kátia. Você falou uma coisa interessante, né? O psicólogo ali faz a avaliação junto para ver a necessidade. A Leiloca está aqui, ó. Minha oncologista na clínica, temos acesso direto, sem custo, ao psicólogo e à nutricionista. Maravilha. Perfeito. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Ideal. Então, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, que eu, como psicóloga,
eu já faço terapia, já fazia terapia antes de um diagnóstico. Com o diagnóstico, essa terapia me ajudou muito. Então, eu não precisei da psicóloga da equipe, porque eu já tinha. Inclusive, ela está aqui na live assistindo, estou puxando o saquinho dela. E aí, o que acontece? A gente, ué, mas como? Independente de qualquer coisa, quando você tem o diagnóstico de qualquer doença, pode ser câncer, pode ser uma demência, pode ser de um problema X, o mundo abre, o chão abre. E você precisa ser acalentado naquele momento, você precisa se sentir seguro, que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer dentro das expectativas. E esse acompanhamento é importante, é esse o papel do psicólogo, de estar ali, apoiando, dando força, acompanhando, se necessário, a família, sim, visitando nos boxes. Dor compartilhada, dor amenizada, né, Ruana? Eu gosto muito dessa frase. E o nosso papel é esse, estar compartilhando a dor, né? Quando a gente compartilha, a gente fala, quando a gente tem com quem conversar, com quem, né, falar tudo que está aqui dentro e alguém nos escuta e nos compreende profundamente, né? Isso é transformador, né? Isso faz uma diferença imensa, né? E às vezes é um atendimento, sabe? O mais louco de tudo isso, que às vezes um atendimento, eu nunca esqueço no INCA, muitos casos me marcaram, mas eu lembro uma vez que eu estava na enfermaria da cabeça e pescoço, que eu fiquei 1 ano só na cabeça e pescoço lá, que ele é tudo separado, né, por partes, o INCA por especialidade. Vamos por partes. E eu lembro que e aí eu lembro que me chamaram na emergência lá embaixo, né, para atender uma paciente jovem que tinha acabado de ter, assim, né, enfim, o diagnóstico, ela já, né, estava no INCA, ela já tinha, né, enfim, tinha, mas estava extremamente fragilizada, primeira consulta com o cirurgião, né, chorando muito, um câncer nessa região, que são cânceres muito impactantes, né, porque muda a imagem, né, e aí eu fui, né, desci, conversei com ela, fiquei 1h30 conversando com ela, ouvindo, explicando, orientando como era, como não era, né, porque a gente às vezes tira muita dúvida que ficou também, né? Por isso que é importante a gente entender da especialidade, por isso a importância de ser especialista, né? Para entender do que o paciente está falando. Enfim, né? Ela saiu bem mais calma, mais tranquila, né? Com todo o suporte ali que foi fornecido, né? Por mim, enquanto psicóloga naquele momento, né? E aí no outro dia, eu estava lá atendendo no ambulatório, aquela mulher linda chegou. Não, eu digo que não é o presente em si, mas assim, o quanto a gente marca e nem percebe a vida das pessoas, né? Ela produzia biscuit, sabe? Ela me levou um abajur lindo, gigante que ela tinha feito, que eu tenho ele até hoje, mais de 10 anos, né? Para me agradecer por aquele momento, né? Que eu estive com ela, acalmando, né, o coração dela, assim. Então, e N, né, coisas que a gente tem. Então, assim, veja que um acolhimento num momento de extrema dor e angústia, alguém que segura a tua mão, né, e fala que tá com você e que vai caminhar junto, isso é o que as pessoas precisam. Que o psicólogo faz e que pode ser feito, né, pelo alguém da família também prestar, ou amigos. E aí entra aquela questão, né, Ruana, que as pessoas muitas vezes abandonam, né, e se sentem muito abandonadas, né? O Max colocou aqui, o Max Jonathan, a família é muito importante nesse momento, pena que muitas famílias abandonam os pacientes. Eu, graças a Deus, tive todo o apoio. Até, inclusive, eu lancei essa semana, né, um livro digital para ajudar famílias e pacientes já baixei. Né? Devido a alguns problemas que eu já te contei hoje de manhã, que não vem ao caso, eu tinha me programado de fazer, de fazer alguma coisa, mas eu tive que resolver. Sim.
Lailoca, né? Nesse caso, que a gente já tem um psicólogo antes do diagnóstico, seria importante também conversar com um psicólogo oncologista? A Lailoca está fazendo uma pergunta. Sim. Isso é muito comum, né? Os pacientes até têm essa dúvida. Depende, né? Assim, se você está bem com a psicóloga que você já está, continue. Se você se sente bem, se você se sente acolhido, se sente que ela está, né, dando suporte às suas questões que você traz em relação à doença, ok, né? Eu já tive pacientes que por um tempo ficaram comigo, depois voltaram para a sua. Varia muito, né? Porque às vezes o psicólogo, o que a pessoa já está, pode ser o melhor que for, mas às vezes não tem aquele conhecimento mais específico que a gente tem para ajudar um pouco melhor essa pessoa, né? Mais direcionado, né? Para aquele momento. Então, varia muito, né, Laila? Assim, depende se você está se sentindo bem ou não, né? Eu não senti necessidade, eu continuei com a minha. Agora, eu acho que tudo tem a ver com a postura da pessoa. Como é que ela enxerga o mundo? Então, eu acredito também que a maneira que eu sempre me coloquei diante do mundo, o meu copo está sempre meio cheio e não meio vazio, que me levaram a ter uma atitude mais de otimismo. Eu ia para as quimioterapias, gente, parecia que eu estava indo para uma festa. Uma festa que eu estava indo, me arrumava, já tinha perdido o cabelo, botava aquelas... eu não gostei de lenço, eu usava umas boinas, usava uns chapéus e não sei o que, brincão, e vestido, casaco e não sei o que, tudo elevava a minha autoestima. Porque, na verdade, eu estava indo para um momento glorioso de cura. Então, eu tinha que ir comemorando, sim. Então, essa era a minha postura. Eu fazia a maior bagunça lá na quimioterapia. Luana, isso me lembra muito, provavelmente na tua vida você foi assim, não foi? De enfrentar as coisas dessa forma? Assim. Exatamente, é esse o ponto. Né? As pessoas, eu lembro que uma professora na pós falou isso. As pessoas vão enfrentar o câncer ou a doença, seja qual for, da mesma forma que elas lidam com as coisas na vida delas, elas não vão mudar. Se a pessoa já tem uma tendência mais depressiva, ela vai encarar a doença de forma mais depressiva. Se a pessoa já tem uma postura de vida mais proativa, mais ativa, mais otimista, ela vai encarar a doença dessa forma, como você encarou. Então, né, as pessoas não vão se transformar e da noite para o dia vão ser a pessoa mais... Não, elas vão ser o que elas são durante a doença. Né? Isso me fortaleceu. A doença me fortaleceu, a família se uniu mais ainda. Quer dizer, houve um crescimento, um amadurecimento do meu menino, do meu filho. Quer dizer, lógico, gente, não sou Mulher Maravilha. Tinha aqueles momentos, sim, em que a gente ficava batida, é muita dor, é muito mal-estar, a gente não vai de brincão vomitar no banheiro, aquela coisa toda, até não dá. O Max está dizendo que a esposa fazia acompanhamento psicológico com a Glaucia e foi muito importante. Oi, Jonathan. Inclusive, temos que conversar. Eu acompanhei a Thaís. Recadinho online, ao vivo. Não, mas é sério, existe, é postura, gente, é postura. E mesmo que não esteja bem, aquilo vai passar, não é mais uma químio, é menos uma dentro do pacote. Falta menos, e vamos, e depois... Eu dei uma caneca para o meu filho dizendo assim, comemore as pequenas vitórias. E cada dia do tratamento, pois ela também usa chapéu. Não gosto de lenço, não gostei. Eu comprei vários, também não gosto. Eu gosto de chapéu, boina, não sei o quê. Ó, tá crescidinho já, ó, bonitinho. Então, o que acontece? É como você encara a vida. Agora, infelizmente, e felizmente também, existe o profissional especializado para dar o quê? O apoio para essas pessoas que acabam desenvolvendo uma ansiedade, um medo do futuro, uma depressão, uma tristeza, não adianta nada, não vou fazer, esse remédio faz mal, me deprime, não sei o que. Gente, infelizmente, tem que fazer o tratamento. Se não fizer, a gente já sabe
já sabe. Mas você falou ainda há pouco, desculpa, você falou ainda há pouco a palavra finitude. Sim. Mas eu deixo você completar e depois vamos para essa palavra, porque eu esqueço, tá? A cognição depois da químio não ficou muito boa, não. Não, mas é isso mesmo, né? Só que você está falando. A questão é a forma de enfrentamento. Algumas vão enfrentar, né, dessa forma que você conseguiu enfrentar e outras não vão, né? O sofrimento ele é único, né? E a gente precisa respeitar. Cada um vai ter. Tem gente que vai ficar paralisada pelo medo, tem gente que não consegue viver depois que o tratamento acabou pelo medo da recidiva, né? Então, assim, o ser humano, né, ele é complexo, né? Então, e para aqueles que estão sofrendo mais, que está mais difícil, o ideal é que consigam buscar, né? Mas as pessoas são muito ainda, por mais que a gente evolua, né? Ainda tem muita resistência com o psicólogo. Muita. Tem. Né? Infelizmente tem. Mas eu acho que a palavra finitude, a palavra pós-câncer, a remissão, a palavra sobreviver, são palavras muito usadas que não deveriam ser utilizadas. Porque, você é uma sobrevivente, porque venceu o câncer. Gente, eu ainda estou na remissão. Faltam 4 anos e meio. Amanhã vou fazer meus primeiros exames. Eu vou ver como é que eu... Travou aqui? Voltou? Voltou. Tem que fazer todo o acompanhamento e mudar seu estilo de vida. Mudar o estilo de vida. E como é que faz isso? Vai lá na farmácia, pega o potinho na prateleira? Não. Tem que vir de dentro para fora. Qual é o seu objetivo de vida? O que você quer para você? E para você querer isso, você tem que estar o quê? Estar bem e atrás daquilo que te move. O medo pode paralisar? Sim. Mas também te impulsiona na dose certa. O medo ele é protetivo, né? Como eu falo sempre, o medo é protetivo. A gente tem que usar ele como forma de nos proteger, né? De maus hábitos, né? De estresse, de coisas que possam nos adoecer, né? Se aparecer um leão na minha frente, eu vou enfrentar? Ô, louca! Pernas para que te quero, na verdade. Olha, eu quero saber o seguinte. Quero convidar quem que está na live que não me segue, para me seguir, porque vai vir mais gente para dar testemunho, para falar sobre o assunto, e aí vocês vão perder. Então me sigam. E quem me segue e não a segue, por favor, o convite está feito. E a Adri Cândida está colocando. Também legal acho que ela colocou. Pode ler. Também acho que cada um encara de uma forma, né, da melhor forma possível, uns mais quietinhos, outros mais animados, mas os medos, as angústias sempre vêm. Mas hoje temos muita ajuda virtual, um exemplo é essa live. É exatamente isso, né? Graças a Deus, hoje a gente pode estar aqui falando para tantas pessoas, né? A tecnologia nos possibilita isso, né? E levar informações, como eu falei antes, produzir, né, conteúdos, livros digitais, coisas que possam ter um alcance muito grande, né? Isso é maravilhoso, né? Mas claro, né, gente, lembrando sempre de filtrar o que vocês consomem. Porque assim como tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Tem muitos profissionais que não são, por exemplo, especialistas em oncologia, aqui no Instagram estão se dizendo que são. Inclusive, estavam me plagiando e copiando tudo que eu produzia. Isso! Né? Obrigada, mas isso é o normal. Isso acontece com todos que estão aqui produzindo coisas boas, né? Que eu sei que o que eu produzo, eu tenho consciência que eu sei que é bom, porque vem, né, do meu conhecimento, da minha experiência e do que eu amo fazer. Né? Então é lógico que as pessoas vão copiar, né, Ruana? Hoje, infelizmente, é assim. É muito mais fácil copiar do que ser autêntico, né? Então, filtrem muito o que você consome. Né? Tem que filtrar. Certo, não é verdade? Então... tem que procurem, né? É aquela coisa assim, procurem quem é aquele profissional. Ele realmente tem especialização? Só jogar o nome da pessoa no Google e você vê.
né? Não custa nada, mas as pessoas não fazem isso, né? E às vezes estão seguindo coisas que não, igual, né? De todos os nutrição, psico, né? De todas as áreas tem coisas muito boas e coisas muito ruins também, né? Ó, a Adri Cândida começou a me seguir também. Olha só que maravilha. Ah. Obrigado! Quem mais? A Vamos lá, Tati, vocês vão minha perder, colega hein? linda também, a Tati Psicoonco, escreveu comigo o livro, né? O primeiro livro nosso, o e-book, foi junto com a Tati, que a gente falou pro paciente, né? E agora eu fiz esse sozinha, mas enfim, a gente está sempre junta também, aprontando coisas por aqui, né? E, enfim, tem muitos bons psico-oncologistas, né? Não muitos, né? Porque ainda não somos muitos, né, Ruana? Mas tem. São poucos, são poucos. Agora, eu sou Tati Cris. Olha aí, botou um monte de coração. O que acontece, Cláudia? E aqueles casos que realmente é caso de final? Como é que é esse atendimento, o diferencial? Porque você tem que estar preparando a família também, acredito eu. Fala um pouquinho disso. Sim, eu acho que no online, eu confesso que no online, para mim, esse tipo de situação é um pouco mais desafiadora, né? E às vezes eu até oriento que busque alguém presencial, né? Porque é muito delicado, assim, né? Mas, por exemplo, no hospital, né? Quando eu trabalhava em clínicas, assim, a gente vai estar junto também, acompanhando esse momento, né? Estando ali com o paciente, ouvindo, né? O que ele tem a dizer, né? E a família também, né? Muitas vezes a família ela começa a vivenciar o luto antecipatório, né? Que a gente fala, né? Dentro da psicologia, né? Que é quando a gente vai aos poucos se preparando, né? Para aquela perda, né? A doença crônica, ela possibilita a elaboração de um luto antecipatório, né? A pessoa, de certa forma, ela se prepara. Diferente de uma morte súbita, né, Ruana? Que é muito traumática, né? De uma hora, um acidente, por exemplo, a pessoa desaparece da nossa vida. Isso é muito doloroso também, né? As duas são dolorosas, né? Mas de elaboração, quando não há possibilidade, né, de uma prévia, é um pouco mais complicado. Enfim, né? E nesses momentos, assim, é muito individual, assim, né, Ruana? Vai ter aqueles pacientes que são muito conscientes, que sabem, né, que estão indo, que estão partindo, que há possibilidade de despedidas, né? Aqueles que não, que se resistem, né? Tem N situações, assim, muito emocionantes que eu já vivi, né? Às vezes a gente tem que realmente ajudar a pessoa a partir, ajudar o familiar a deixar né, aquele ente querido também partir, porque isso também acontece muito, né? Enfim, é uma situação, sim, que é muito difícil, né? Muito dolorosa, mas que é muito bonito também de acompanhar quando as coisas se dão, porque infelizmente a morte é um fenômeno natural, né? Que a gente teima em não querer falar dela, né? E aí, às vezes, ela vai acontecer e aí precisa de preferência que tenha pessoas ali para dar um suporte, né? É aqui que a gente faz o diferencial. A Marta está colocando aqui que ela está com mieloma múltiplo, fase paliativa muito duro. A palavra paliativo, a qualidade de vida, a fase paliativa, etc., nós não consideramos, nós profissionais da área, o paliativo como fim de vida. Nós olhamos o paliativo como qualidade de vida naquele momento do tratamento, que é necessário, às vezes, de uma medicação mais forte, de uma alimentação mais específica, de uma internação temporária. Oi? Eu vou mais além. Para mim, cuidado paliativo, né? Cuidado paliativo no Brasil, infelizmente, ele é muito estigmatizado e ligado à morte. Quem está em cuidado paliativo está morrendo. E não é assim. Cuidado paliativo, inclusive, pela uma orientação da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, cuidado paliativo é uma filosofia de cuidado para ser oferecida ao paciente desde o momento diagnóstico. Né? Porque são profissionais. Na verdade, na minha concepção, cuidado paliativo é humanização do cuidado.
que tem que existir desde o início. Para mim, cuidado paliativo é humanização, que se perdeu, porque né, a gente vive uma desumanização na área da saúde. Então, se precisou criar uma especialidade para resgatar o que se perdeu. Porque, né, inclusive, tem um livro que eu adoro, do Ricardo Caponeri e da Vera Bifulco, que eles falam, a medicina nasceu paliativa. Ela nasceu para cuidar desde os primórdios dela. Só que ela se perdeu, a tecnologia avançou e o humano ficou para trás. O cuidado paliativo, ele entra para resgatar esse humano que ficou para trás. Para cuidar do ser humano da doença e além da doença, né? Dos sintomas físicos, espirituais, emocionais, com muita técnica, competência técnica, mas com humanidade, né? Enfim, eu falo muito, eu amo cuidado paliativo. Não, tá tranquilo. Até porque quando você tem uma equipe que está te apoiando, isso já é um cuidado paliativo. Sim. Você tem um dentista, você tem um mastro, um onco, você tem uma enfermeira, você tem um psicólogo, você tem... vamos lá, esqueci de alguém? Esqueci, sempre esqueço. Uma nutri, você tem todos esses profissionais que vêm até você quando você está numa clínica ou numa internação. Para quê? Para te dar essa qualidade. O que você gosta de... Como é que você está? Uma fisioterapeuta para fazer algum exercício. A gente descobre que depois de um tratamento, a gente não perde essas pessoas, a gente continua com essas pessoas durante um bom tempo. Para quê? Para você se estabilizar, porque existem consequências, sim. Existem. Você não é mais aquela pessoa que era antes de iniciar um tratamento, antes de uma cirurgia, antes disso. Então, você precisa o quê? Desse acompanhamento para voltar à sua vida parecida com a adiante e melhor, sem a doença. Então, é muito por aí. O pessoal está agradecendo aqui, ó, a Marta Bispo. Obrigado por ouvir vocês. E vamos lá, gente. Seguindo ambas, hein? Não quero enrolação aqui, não. É só botar aqui o dedinho e pim, 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 porque eu vou trazer mais assuntos. Ela está sempre colocando, tem o e-book lá do livro. Ai, quase que eu chutei tudo aqui. Gente, tem um e-book novo essa semana, né? Eu já falei, tá lá no link na bio, né? Os dois, o para o familiar e para o paciente. É só clicar ali, que tá ali o e-book. Obrigado, Rosiane, obrigado. Então, é só clicar e baixar. Eu recebi o seu pelo Zap, um só, o outro eu não vi. Eu vou olhar na bio. Eu te mandei o que eu fiz essa semana, né? O que eu fiz com a Tati, eu acho que eu não te mandei. Depois te mando. Não. Então tá, pode mandar. E não sei, eu gostaria, então, de estar reforçando que se você está em tratamento, você recebeu um diagnóstico, ou então você já passou por isso, está numa fase de remissão, porque a medicação que você toma via oral te deixa para baixo, te dá uma tristeza, dores, e não fique sozinho. Procure alguém para conversar. De preferência, alguém que conheça o assunto e que possa te entender. Isso aí que você está sentindo é bobagem. Faz uma ginastia. Não, gente. Alguém que entenda. Procure um profissional da área. Olha que legal que aqui, todo esse corpo clínico de apoio é total para a recuperação do paciente, pois a perda física é ínfima em comparação emocional, né? O Gesiel. Realmente, né? O emocional, como você está falando, né, Juana? Ele é extremamente impactante. É como eu falo sempre para os meus pacientes, né? A cabeça da gente nos levanta ou nos derruba. E, incrivelmente, a gente não cuida dela, como cuida do corpo, né? Não. A gente vai no dentista, a gente vai no médico, a gente não vai no nutricionista, faz exercício físico, mas o emocional, que é o que nos leva para lá e para cá, e a gente deixa de lado, né? E a maioria das doenças físicas vem da onde? Começa da onde? Tem um fator psicossomático, que está sendo muito estudado, inclusive, atualmente, né? A psiconeuroimunologia, estudando a influência do sistema imunológico no aparecimento das doenças. Então, tem se evoluído muito, né? Em estudos e pesquisas. Claro que a gente não vai afirmar, né, que a causa do câncer é emocional, não estamos dizendo isso, jamais.
Mas, como a gente sabe, o câncer é uma doença multifatorial, né? Causada por vários fatores. Um deles também, né, é o emocional, que pode potencializar muitas vezes. Não é causa única. Sempre lembrem disso, que foi gente. o meu caso. Nenhum fator sozinho causa câncer. Nenhum. O câncer, como dizia meu amigo Casale, que é o Dr. Casale, oncogeneticista, que eu amo ele, maravilhoso, do INCA, inclusive hoje está na Camargo. O câncer é uma doença extremamente complexa para ser causada por um único fator. Não é uma doença estilo de vida, né? Estilo de vida, antes de tudo. Tem a parte genética, tem a parte emocional. Quer dizer, é um conjunto de fatores que alguma coisa vai acontecer. O Gesiel Almeida, o paciente pós, é completamente diferente dos prés. Infelizmente, o Estado oferece um atendimento mínimo, no caso. O pós, né, ele é muito esquecido. O paciente que acaba o tratamento, né, Juana? O Einstein tem um programa para pacientes sobreviventes, se eu não me engano, eles usam esse termo. Mas, assim, né, são poucos os lugares que pensam no paciente depois. Porque o depois também não é fácil, né? Depois da avalanche que se viveu, recomeçar a vida. Inclusive, muitos pacientes vêm para a terapia, para mim, é uma característica, a gente sabe, né, dentro da psicologia, né, Ruanda, que a gente atrai determinado paciente, né, às vezes. E para mim, para de trabalhar, sua renda cai. E para mim chega muito paciente, muito mesmo, depois do tratamento. Quando tudo acaba, recomeçar a vida não é fácil. E as pessoas não entendem que a pessoa não é mais aquela e cobram, né, uma postura que tá tudo bem, tá tudo normal, você não pode mais reclamar de nada, afinal você tá curada de câncer. Enfim, e é muito difícil. Você não pode nem falar porque você está se colocando como vítima. É complicado, né? Então, assim, os sobreviventes, né? Estão muito bem. Vai dizer que está com dor por causa disso. Gente, eu estou com dor realmente por causa do tratamento, por causa da medicação. Sequelas. Sequelas. Então, o que a gente faz para as sequelas? A gente procura tratamentos alternativos também que vão nos auxiliar com cultura, um reiki, uma cromoterapia, pilates. Eu faço pilates para as minhas... Eu sou uma Maria crocante, vamos dizer assim. Eu ando fazendo creque. Então, eu tenho que reforçar a minha musculatura, porque a minha medicação, ela me derruba no cálcio. E aí, eu tenho que fazer alguma coisa, porque daqui a pouco o negócio está esquisito. E levanto, eu ando e vou e faço. E tem aquele dia que você não tem vontade de fazer nada e você faz assim. Qual é o seu objetivo, Rona? Eu tenho objetivo. Então, vamos em frente. Alguém fez um comentário aqui, deixa eu ver. Com certeza, Almeida, né? O paciente pós não é apenas um paciente operado, mas emocionalmente transformado. Vivi essa conjuntura e falo com amplo conhecimento de causa. Com certeza. Com certeza. É verdade. É muita coisa, né? Muita coisa envolvida, né, nisso tudo, né? Nesse universo do paciente oncológico, né, Juana? É uma jornada desafiadora, né? E aí? E a alta da terapia com a psicóloga oncológica? Como é que acontece isso? Os pacientes às vezes se dão alta, né? Já estou bem. Posso subir agora. Em qualquer terapia, o paciente que se dá alta. Isso aí é verdade. Mas nem sempre é verdade. Às vezes a gente quer dar alta e o paciente não quer, né? Isso acontece muito, enfim. Quando depende muito do objetivo. Às vezes o paciente veio só por aquele momento, né, do câncer, que é muito comum também, né? E nem sempre quer entrar num processo mais profundo de psicoterapia, por exemplo, né? E há aqueles que querem continuar em tratamento, enfim, é cada caso mesmo, né? Sendo avaliado muito individualmente, né, Juana? Mas é muito comum, às vezes eu querer dar alta e o paciente às vezes não quer. Às vezes também se cria uma certa dependência também, né? De certa forma, estar com um profissional dá uma certa segurança também, né? Então tem muitos fatores, né, envolvidos
nessas questões, né? Uhum. A Marta Bispo está dizendo que está no terceiro câncer, faz terapia, tudo começou por traumas na infância, abuso físico, sexual, dos 6 aos 12 anos, e ela está tentando ressignificar. É complicado, é difícil, eu acredito que seja, tá? Mas você está no caminho, Marta. Você está no caminho. Continuar com a terapia, né? A terapia é fundamental, o trauma, né? Hoje tem uma área, inclusive, na psicotraumatologia, né? Bem interessante também, estudando trauma, e é muito bom, muito legal também. Uhum. Ok, tudo bem. Você gostaria de estar falando mais alguma coisa com relação... Eu acho que a gente tentou abordar de um tema bem tranquilo. Sim. O Gesiel está dizendo que reinventar-se é vital e bastante complicado. O psicólogo é uma referência segura, mas também perigosa, pois a dependência emocional é um fato real. Sim, existe aquele momento... E não todo psicólogo também, né, Ruana? A gente vê muito isso nos pacientes, por exemplo, em hospitais, em clínicas, né, que terminam um tratamento, porque o vínculo criado dentro da oncologia, ele é muito forte e longo, né? Os pacientes são acompanhados por um longo período pelos profissionais. E, de certa forma, eles se sentem seguros estando ali com aquela equipe, cria um laço. Quando acaba o tratamento, né, é muito comum a gente ver pacientes indo lá, levar presentes, eles não precisariam mais estar indo lá no hospital ou na clínica, mas eles vão, né, porque, de certa forma, eles se sentem seguros, né, e criaram aquele laço afetivo. Então, para nós profissionais também é difícil a gente, né, acompanhou tanto tempo e de uma hora para outra a pessoa também não vai mais. Ainda então, bem que existe rede sim, social, a gente acaba mantendo contato. Ainda bem, né? Porque muitas vezes a pessoa se dá alta, vai e aí? O que aconteceu com aquela pessoa? Será? Eu tenho pacientes do Rio, eu tenho de Curitiba, de Minas, que me mandam mensagens, que dão notícias, né? Que casaram, que têm filhos, enfim. E é legal a gente também saber que a pessoa está bem. Aquela pessoa que você acompanhou tanto tempo, né? Que você torceu não junto. O seu psicólogo, dê notícia, por favor. É muito bom receber, né? Essas notícias boas, assim, né? Assim como eles se vinculam a gente também se vincula, aprende muito, né? O nosso maior professor sempre será o paciente, né? Enfim, é uma área que muito bonita, apesar de tudo, de toda dor e sofrimento, né? Sabe, Ana, falando nisso, uma vez eu fui doar sangue e a médica, né, que faz aquela triagem, né, antes de a gente doar sangue e tal, perguntando, e ela perguntou a minha profissão. Aí, olha para você ver o estigma do profissional. Ela assim, eu falei que eu era psicóloga oncológica, né? Aí ela, nossa, você ajuda as pessoas a morrerem? Ai! Olha pela... Aí eu fiquei impactada. A médica. Aí eu disse assim, não. Eu disse, sim, também, né? A gente também ajuda, se for o caso, como a gente já falou. Eu disse, não, eu ajudo as pessoas a viverem da melhor forma possível enquanto elas estiverem vivas, independente se elas viverem um dia, um ano, 10 anos, 20 anos. Aí ela, é verdade, né? Então, assim, olha o estigma que tem um médico, né? E assim, imagina, se um profissional tem esse estigma muito forte, esse preconceito, né? Que dirá nesse fundão de mundo desses Brasil afora, né? Que eu sei que existe muito preconceito ainda. Temos um longo trabalho de informação para fazer aqui, para levar para as pessoas. Com né? certeza, com certeza. Mas é interessante tudo isso que a gente está conversando. É um bate-papo leve, de troca de informações. Eu espero que o pessoal tenha gostado, esteja gostando. E, mais uma vez, eu faço um convite de quem quiser e quem puder e tiver interesse, seguir o outro. Eu vou estar trazendo... Eu trouxe uma advogada recentemente, uma nutricionista, que você conhece muito bem. Estou atrás de uma farmacêutica ainda. E ela nem me respondeu também, tá, Ana? Eu não desisto. E vou trazer uma dentista oncológica. Gente, é importante, tá? A gente não imagina, mas é muito importante. Gesiel diz aqui, ó, concordo
doutora, pois estabelecido o contato, uma família nova é estabelecida. Está segurança é um amplo tratamento estendido, pois a confiança nasce daí da maneira como é vinculado o atendimento. Sim. Marta, visto sim, é muito bonito quando o profissional tem amor ao próximo e tudo vai dar certo, porque teremos o respeito, amor e muitas vezes a cura vem. O pessoal ainda está entrando, essa live vai ficar salva para quem entrou depois e quiser assistir desde o início. Aí vão lá, dão uma curtidinha, faz um comentário, etc. E a vida segue. Isso. Não é verdade? Aí, eu gostaria de... A gente já está fazendo 1 hora de live, passa rápido, a gente não percebe. Passa muito rápido. Deixar a gente ficar aqui conversando até a noite inteira. Aí ia ter que pegar um copo d'água, uma outra garrafa d'água, porque eu ia falar um vinho, mas eu não posso beber por enquanto, então tem que me segurar na água mesmo. Então vamos lá. Você gostaria de estar falando alguma coisa, alguma mensagem, algum conselho? Bom, primeiro agradecer, né? Foi muito bom essa conversa. Obrigada a todos que entraram, né? Que participaram da live. É muito bom, enfim, ter vocês aqui. E acho que a mensagem, né, que eu sempre gosto de deixar é de um tema que eu gosto muito dentro da oncologia, inclusive que vem sendo cada vez mais estudado, né? Que é a esperança, né? A esperança, ela é um excelente recurso de enfrentamento, cada vez mais estudado dentro da onco, né? E que o paciente familiar não podem perder nunca a esperança de vista, né? Esperança, ela é o ingrediente, o combustível fundamental da nossa vida, né? Sem esperança, todos nós, esperança de espera, né? Vivemos à espera de algo, né? Se formar, ter filhos, né? A gente vive esperando. E que essa espera seja ativa, né? Que a gente sempre vai em busca daquilo que a gente espera, né? E que durante a doença, né? Quem tem uma doença tem a esperança de ser curado, né? E que, acima de tudo, ter qualidade de vida, né? E de ter o seu sofrimento aliviado, né? Então, sempre, nunca percam a esperança e não permitam, né, gente, que alguém tire a esperança, porque às vezes algumas pessoas, alguns profissionais tiram isso, né? Enfim, eu acho que esperança é fundamental. Como eu falo sempre para os meus pacientes, o diagnóstico, inclusive está no livro, né, nesse último e-book, o diagnóstico, o prognóstico é dos médicos. Eles podem dizer o que eles quiserem, mas a esperança é sua, é de cada um, né? É de cada paciente, de cada familiar. Então, sempre alimentem a esperança. Ela é um excelente recurso de enfrentamento. Independente, né? O paciente esperançoso deprime menos e adere mais ao tratamento. Então, ela é fundamental. É isso. E eu complemento que, independente da fé que você tenha, é continuar acreditando. Sim. A Gisele aqui colocou importante ter além do profissional o amigo. E isso a doutora Gláucia o faz com maestria. Obrigada. É isso aí, então, dona Juana. Muito bom, muito obrigada. Dona. Tá. Tem mais 2 comentários aqui, que quando a gente salva a live, não fica o chat salvo. Então, falando, a gente grava. Gisele, sobre viver é muito mais que um jogo de palavras, mas uma combinação de sonhos, confiança e esperança. E a Marta, obrigada por suas palavras. Sábias, esperança tem. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada por você ter aceito de estar aqui com a gente. Foi um prazer. E, em breve, mais notícias aqui com o canal, trazendo mais pessoas para compartilharem com vocês experiência, profissionalismo, informação e, acima de tudo, o respeito. O respeito com todos. Obrigada. Beijo. Juana, me marca quando você salvar, para ficar salva no meu perfil também, tá bom? Pode deixar. Tchau, tchau. Até.